Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre Noé. Vocês lembram quem foi Noé? Muito bem. Eu vou ler com vocês lá em Gênesis 6, capítulo 5. Deus viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo, de manhã até à noite, as pessoas só pensavam no mal. E Deus lamentou ter criado a humanidade. Estava muito triste, então decidiu: vou me livrar dessa minha criação que se corrompeu. Vou dar um fim a tudo. Pessoas, mamíferos, cobras, insetos, aves, tudo o que criei. Estou triste por ter criado. Mas Noé era diferente. E Deus gostou do que viu em Noé. A história de Noé nos conta que ele era um homem bom. Então Deus viu que no coração dele poderia haver confiança. Então assim, quando Deus se entristeceu com as pessoas que ele tinha criado, com os animais, com tudo que ele tinha criado, como ele estava muito triste em seu coração, ele decidiu confiar em Noé. Porque as outras pessoas, Deus viu que o coração delas não daria para confiar. Porque já estavam com o coração preto, coração sujo de maldade, de tristeza, de coração que gostava de brigas, e não era aquilo que Deus queria. Não foi para isso que Deus tinha criado o ser humano. Então, Deus decidiu que em Noé ele poderia confiar. E a história de Noé nos conta, a Bíblia nos conta que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, era uma família muito abençoada por Deus. E a esposa de Noé também. Assim, Deus confiou que poderia pedir que Noé fizesse algo, porque Deus sabia que ele iria obedecer. Então, Deus pediu que Noé construísse uma arca, né? Uma arca. Então, Noé ouviu o que Deus pediu, ouviu o pedido de Deus e foi realizar. Noé não ficou perguntando para Deus, mas por que, Deus? Para quê? Noé obedeceu. E é assim que nós devemos fazer com os nossos pais, com Deus. Nós devemos obedecer. Então Noé começou a construção da arca. E as pessoas da cidade onde ele morava achavam que ele estava maluco. Porque eles falavam para ele assim: aonde esse barco gigante vai ficar, sendo que nunca nem choveu, não tem água para tudo isso? Então, Noé continuou, ele não ouviu aquelas pessoas, ele ouviu a Deus, ele confiou em Deus. E aí ele começou a construção da arca, que durou aproximadamente 100 anos para ele construir a arca. Noé viveu bastante tempo. Noé viveu aproximadamente 900 anos, né? E aí, depois que ele terminou a construção da arca, que não foi fácil, porque naquele tempo não tinha os recursos que nós temos hoje. E depois que ele terminou a construção, Deus ordenou que ele colocasse um casal de cada espécie, porque é assim que a Bíblia nos ensina, que Deus criou o casal, o homem e a mulher. Foi essa a criação que Deus fez. Então Deus ordenou que Noé colocasse um casal de cada espécie de animal que tinha.
um casal de macaquinhos, um casal de leão, um casal de tigre, um casal de coelhinhos, de girafa, e assim foi. Então Noé obedeceu e colocou um casal de cada espécie dentro da arca. Ele colocou também alimento para que eles pudessem comer durante o tempo que iriam ficar lá. E também Deus ordenou que ele salvasse a família dele. Então na arca entrou Noé, sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. E no total de 8 pessoas entraram na arca e mais os animais. E assim Deus fez por quê? Porque quando Noé estava construindo a arca, as pessoas não quiseram se arrepender do que elas faziam, da maldade que elas faziam. Eles achavam que Noé estava maluco, então eles não ouviam Noé, não queriam saber do que ele estava fazendo. Então, Deus não permitiu que essas pessoas entrassem na arca. Assim como aqui na Bíblia diz que Deus estava muito triste com o que ele tinha criado. As pessoas estavam com o coração completamente diferente do que Deus tinha criado. Então, a porta da arca, depois que todos já estavam lá dentro, a família de Noé, os animais, a porta da arca foi fechada por fora. Deus fechou para que ninguém tivesse lá fora depois quisesse entrar. Porque Deus deu para eles a chance deles se arrependerem e eles não quiseram. E assim Deus salvou a família de Noé. E assim que Deus faz conosco. Porque quando nós obedecemos, Deus salva a nossa vida, Deus salva a nossa família. Então eu quero que hoje vocês se lembrem. Escolha sempre obedecer. Obediência nos leva sempre mais perto de Deus. Tá bom, galerinha? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Beijos!